Olá, gente, vamos dar início ao nosso seminário, certo? Falando aí sobre as reações de substituição nucleófila alifática. Estamos apresentando esse trabalho para a disciplina de Química Orgânica, ministrado pelo professor Michel Gonzalez. Meu nome é Carlos Adriano, vou falar aqui um pouco sobre a introdução. Os meus colegas Cássio Silva, Maílson Pereira e Tainara Rocha vão dar continuidade a este seminário, a esta apresentação, ok? Então vamos lá, reações de substituição nucleófila alifática. O que é, né? Introdução. Lá em Química Orgânica 1, estudamos a química dos hidrocarbonetos, né? Inclusive, trabalhos anteriores a essa disciplina, nós fizemos apresentações relacionadas a esta química dos hidrocarbonetos, né? Que são os alcanos, os alcenos e os alcinos. Vimos que as reações químicas dos compostos insaturados, ou seja, os alcenos e os alcinos, se processam principalmente por mecanismos de adição, né? Enquanto os compostos saturados, que são os alcanos, são pouco reativos. Além da falta de ligação dupla e tripla, né? Que existe nesse tipo de ligação aí. Essa baixa reatividade dos alcanos ocorre por essa classe, né, de moléculas, por ser formada apenas por átomos de carbono e de hidrogênio, certo? E também outra característica é por ela ser apolar, ok, gente? Então, de outro modo, os compostos pertencentes aos outros grupos funcionais, né, orgânicos, eles seguem outras tendências, né? Por exemplo, moléculas orgânicas que têm um átomo ou um grupo, né, de átomos eletronegativos ligados a um carbono, né, com hibridização sp3, né, que seriam moléculas polares com ligações simples, não sofrem reações de adição, né, mas sim reações de substituição ou podendo ser ainda de eliminação. Então, agora nós vamos estudar justamente essas reações, né, de substituição nucleófila, certo? E de eliminação, né, com foco na química dos aletos de alquila. Para podermos falar sobre essas reações de substituição, nós vamos fazer uma recaptura aí de alguns termos, né, sobre esses aletos, né, os aletos de alquila, porque é muito importante a gente compreender primeiramente os aletos de alquila, né, para então poder exemplificar aí uma reação de substituição. Então vamos lá. Os aletos de alquila, quem são? Eles estão localizados aqui na família 7A ou então 17, certo? Eu vou aqui sinalizar para vocês. Eles estão aqui nessa coluna, na família 7A, certo? E eles são quem? É o flu, é o cloro, é o bromo e o iodeto, certo? Então, esses são os aletos de alquila, né? Então, em qual situação ocorre essa reação? Mais lá na frente, a gente vai ver que essas são situações que podem ocorrer reações do tipo SN1, né? E SN2. Então, esse R aqui, que está ligado ao flu, nessa primeira representaçãozinha aqui do lado esquerdo, este R, ele significa o grupo alquila, né? Ligado aí ao flu. Então, esses são os aletos de alquila, certo, gente? Então, as regras gerais dos aletos. Vamos lá para as regras gerais dos aletos. Um aleto de alquila possui um átomo de halogênio, né, ligado a um átomo de carbono com hibridização sp3, né, que é tetaédrico. A ligação carbono-halogênio em um aleto de alquila é polarizada, certo? Porque o átomo de halogênio ele é mais eletronegativo, né, do que o carbono. Portanto, o átomo de carbono ele possui uma carga parcial positiva, né, que é representado por esse sinalzinho aí, e o halogênio ele tem uma carga parcial negativa, certo? Que está sendo representado aqui, né, nessa representaçãozinha aqui do lado. Novamente estou aqui sinalizando para vocês, ok? Então, temos um sinal positivo, né? Uma carga parcial positiva ligado ao grupo de carbono, certo? E temos um sinal aí negativo, né? Que está ligado ao halogênio, certo, gente?
Então, vamos dar aqui continuidade. Os aletos de alquila são classificados, né, como primários, secundários ou terciários, de acordo com o número de grupos de átomos de carbono, né, que vamos chamar de R, diretamente ligado ao carbono que contém um halogênio. Então, nessa primeira representação aqui, vocês estão vendo que o carbono, novamente aqui sinalizar, esse carbono aqui, ele está ligado com um grupo de átomos de carbono, né, que a gente chamou de R, aqui, e ele está ligado diretamente ao halogênio, certo? Então, essa representação aqui é uma representação de modo primário, certo? Enquanto a segunda representaçãozinha aqui, esta segunda representação, o carbono, ele está ligado a dois grupos de átomos de carbono, certo? Que está ligado diretamente ao halogênio. Então, aqui é uma representação do modo secundário, certo, gente? E na terceira representação aí, temos um exemplo do carbono terciário, né? Então, os aletos de alquila, eles são classificados como primários, secundários e terciários, ok, gente? Reações de substituição nucleofílica, o que é, né? As reações de substituição nucleofílica, elas estão, né, entre os tipos mais fundamentais de reações orgânicas. Em uma reação de substituição nucleofílica ou nucleófilo, que chamamos de NU, né, representado aí por essa corzinha vermelha, substitui um grupo de saída, né, que é o GS, representado pela corzinha azul, na molécula, que sofre a substituição, né, que é gerado então o substrato. Temos também o substrato. Então, o nucleófilo é sempre à base de Lewis e pode ser carregado negativamente ou neutro, mas na frente vamos ver exemplos. E o grupo de saída, ele é sempre uma espécie que carrega um par de elétrons, né, quando sai. Frequentemente, esse substrato, ele é um aleto de alquila, né, como a gente já viu aí anteriormente. E o grupo de saída é um ânion aleto, certo? Representado aí por esses sinalzinhos, né? Por essas cargas de Lewis. As equações vistas a seguir, vamos lá, nosso primeiro exemplo. Ó. As equações vistas a seguir incluem uma reação genérica, né, de substituição nucleófilica e alguns exemplos específicos, né? Então, temos aqui o nucleófilo, que vocês lembram das cores que eu falei? O vermelho e o azul, aqui tá rosa, mas é vermelho, tá, gente? O vermelho e o azul. Temos aí o nucleófilo, né? Que é uma base de Lewis, que doa um par de elétrons ao substrato. E aqui, nesse R ligado ao GS. GS é quem? É o grupo de saída, né? E o R é o grupo de carbonos. Ó, a ligação entre carbono e o grupo de saída se quebra e ambos os elétrons da ligação, eles ficam no grupo de saída. Então, quando ocorre esta quebra, os elétrons, né, da ligação, eles ficam justamente nesse grupo de saída, certo? Então, aqui do lado direito, o nucleófilo, ele emprega seu par de elétrons para formar uma nova ligação covalente com o átomo de carbono do substrato. E o grupo, né, de saída, ele ganha o par de elétrons que estava originalmente ligado ao substrato. Então, esse par de elétrons que estava no substrato, quando ocorre essa quebra, ele vai para o grupo de saída. Então, sempre o grupo de saída, ele vai carregar consigo, né, um par desses elétrons, certo, gente? Vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui já é outro exemplozinho que eu trouxe aqui para vocês. Para vocês compreenderem melhor, eu vou tentar sinalizar aqui novamente vocês. Então, vamos entender aqui esses sinais, né? Essas representações. Só um momento. Então, vamos lá. Esta bolinha aqui, esta bolinha azul que vocês estão vendo, ela é uma amônia, certo? É uma amônia. Este grupo aqui, estou sinalizando agora, é chamado de aleto orgânico. É um aleto orgânico, onde a bola rosa significa
o iodeto, né? O iodo, desculpa, gente, é o iodo, a bolinha rosa. E a bolinha cinza é justamente o carbono, né? Juntamente ligado com essas bolinhas brancas, que são os hidrogênios desse carbono, tá bom? Então, quando ocorre o processo de substituição, quem é o substrato aqui? O substrato é justamente esse primeiro grupo aqui, ó, que eu sinalizei para vocês. Aqui é o substrato, vocês estão vendo aqui logo abaixo, né? Quem é o nucleófilo? O nucleófilo é a amônia, né? A amônia ali, que está representado pela bolinha azul. E quem é o nucleófago? Nucleófago é um nome dado ao grupo de saída, né? É outro nome aí que se nomeia esse grupo de saída, certo? Então, o nucleófago é o iodo que quando ele sair, ó, aqui, quando ele já estiver saindo, ele vai se tornar o quê? Um iodeto, né? Então, o iodo, quando ele se desprende, ele vai se tornar um iodeto, ok? Deixa eu limpar aqui. Então, o nucleófilo, ele gosta, né, de núcleos, ele é atraído por cargas positivas, certo? E essa amônia, esse nucleófilo, ele pode ser ou uma amônia, né? Ou então uma base de Lewis, certo, gente? Então aqui é uma representação. Aqui mais em cima vocês estão vendo melhor essa representação. Novamente estou sinalizando aqui para vocês, né? Onde a amônia aqui, ó, ela ataca, é feito esse ataque aqui no haleto orgânico, certo? Que é formado aí pelo iodo e pelo hidrogênio, certo? Então, quando ocorre esse ataque, o iodo que estava ligado ao hidrogênio, ele se desprende, né? Formando-se, então, um iodeto. E o hidrogênio, ele se liga com a amônia, né? Formando um novo grupo. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Ó, nessa segunda aqui, ó, é quando ocorre a reação de substituição, ó. Então, ocorre essa ligação aqui entre os dois. Esse daqui é o grupo de saída, que já sai, né? Carregando consigo um par de elétrons, né? Da representação de Lewis. E é assim que ocorre a reação de substituição, certo, gente? Então, aqui, mais uma vez, temos, né, a representação aqui de quê? Aqui está sendo representado o mapa potencial de eletrostática, tá, gente? Desculpa. O átomo de carbono, né, que é o azulzinho, do substrato, ele tem uma carga parcial positiva, né, sobre essa ligação aqui, sobre esse conjunto. Ele tem uma carga parcial positiva. Então, como ele está ligado a um átomo que é mais eletronegativo, esse momento de polo, que é inclusive essa setinha B aqui, o momento de polo aponta justamente para o átomo de iodo, certo? Que é o que está carregado, né? Eletronegativamente, certo, gente? Então, sempre com esses sinais aqui, ó, carga positiva e carga negativa. Vocês sempre vão lembrar que essas cores, vocês estão vendo que do lado do iodo está mais vermelho e do lado do carbono está mais azul, do carbono não, do hidrogênio, gente, está mais azul. Então, isso daqui significa justamente essas cargas, né? Então, aqui é uma representação do mapa de potencial eletrostática. Então, nucleófilos. Vamos lá. O nucleófilo, ele é um reagente, né, que procura um centro positivo. Como eu já falei, ele é atraído por esse centro positivo. Então, qualquer íon negativo ou molécula sem carga com um par de elétrons não compartilhado é um nucleófilo em potencial, ou seja, é o alvo, né, dele. Quando um nucleófilo reage com um haleto de alquila, os átomos de carbono, né, que contém o átomo de halogênio, é o centro positivo, né, que atrai o nucleófilo, né,
E esse átomo de carbono, ele tem uma carga parcial positiva, porque o halogênio eletronegativo puxa os elétrons da ligação, carbono e haleto. Vocês lembram na representação anterior do mapa potencial eletrostática? Então, é justamente essa carga aí que está falando, a carga parcial positiva, porque já o halogênio, ele é carregado eletronegativamente, né? Ou seja, ele puxa os elétrons da ligação carbono-halogênio em sua direção, ok, gente? Grupos de saída, vamos aqui entender um pouco sobre os grupos de saída. Para atuar como substrato em uma reação de substituição nucleófila, né? Uma molécula, ela deve ter um bom grupo de saída, certo? O que seria um bom grupo de saída? Um bom grupo de saída é um substituinte que ele pode sair, né, do substrato como uma molécula ou íon, né, fracamente básico e relativamente estável. Ele deve ser um íon básico estável, certo? Alguns grupos de saída saem na forma de moléculas neutras, como uma molécula de água, né, ou de um álcool, como a gente já viu nos exemplos. Para que isso seja possível, o grupo de saída, ele tem que ter uma carga formal, o quê? Positiva, né, pessoal? Ele tem que ter uma carga formal positiva, enquanto estiver ligado ao substrato. Então, quando esse grupo se afasta com um par de elétrons, né, sua carga formal, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser zero, né? No exemplo a seguir, né, o grupo de saída, ele é uma molécula de água, certo? Vou sinalizar aqui mais uma vez, ó. Então, temos aqui, quem é o nosso grupo de saída? É o azulzinho aqui, ó, representado pelo azul, certo? E quem é o nucleófilo? Aqui, representado pelo vermelho, né? Que aqui tá é rosa. Mas, quando ocorre a reação, né? O ataque, o grupo de saída, ele tem uma carga formal que passa a ser zero, né? Que no caso aqui é uma molécula de água, certo, pessoal? Então, essas são as características do grupo de saída, né? São as características básicas do grupo de saída. Vou passar a palavra agora para os meus colegas dar continuidade ao nosso seminário, certo, gente?